A voz é uma das características que mais diferenciam as pessoas, né? Locutores, radialistas, cantores, dubladores e professores, né? São algumas das profissões que podem ser reconhecidas somente pela voz. Pois é, por ser uma característica tão importante e marcante, existe até uma data no calendário em que se comemora o Dia Mundial da Voz. É no dia 16 de abril, tá? Anualmente esse evento ele acontece. Quem vai falar sobre essa data tão importante e também sobre a importância de cuidar da voz, agora aqui com a gente no estúdio, é a fonoaudióloga Gabriela Sóstenes. Muito bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Gabi. Bom dia Gabi. a todos. Obrigada pelo convite. Queria que você começasse falando por que é tão importante, por exemplo, a gente ter no nosso calendário um dia para se celebrar o Dia da Voz. Pois é o dia 16 de abril. Faz desde 1999 que a gente comemora aqui no Brasil. Começou aqui e se espalhou no mundo. E a gente orienta a população, né, que esse instrumento tão importante para todo mundo. Muita gente pensa que é só profissional da voz que precisa cuidar, tomar conta, e que uma dona de casa, que uma pessoa que trabalha com outra função não precisa, mas todo mundo tem voz, todo mundo passa o dia falando e precisa cuidar para prevenir problemas de voz, lesões nas cordas vocais, até um câncer de laringe, né? Então você precisa, essa semana é a semana que a gente passa, fonoaudiólogos e otorrinos divulgando, para prevenir, para orientar essa população para não ter esses problemas. Conscientizando, né? É isso que é importante. Gabi, tem doenças, você estava até citando algumas, né, que podem acabar afetando a nossa voz? Sim, né? Se você usa mal a sua voz, você pode desenvolver doenças como nódulos, pólipos, edemas, né, inflamações. Você pode vir a desenvolver até uma fenda glótica que pode deixar você com uma rouquidão, modificar a sua identidade vocal. O tema da campanha desse ano é Sua Voz Diz Muito Sobre Você. E aí valoriza essa questão da identidade, porque quando você perde a sua voz, você mexe na sua identidade. A voz é tão importante porque é a questão da nossa personalidade, mostra a nossa história de vida, nosso estado de espírito. Então, quando a gente muda isso por uma rouquidão, uma alteração de voz, é como se você não se reconhecesse mais. Então, a voz, ela sinaliza, dá muitos sinais, por exemplo, dá sinais de várias doenças, como, por exemplo, a doença de Parkinson. Quando é um dos primeiros sintomas da doença de Parkinson é a mudança da voz. Olha só. Né? A voz fica um pouco mais baixa, mais trêmula. Então é isso, a gente tem que estar atento aos sinais, às mudanças da nossa voz. Um refluxo gastroesofágico sinaliza também na voz. A pessoa fica com fadiga vocal, perde um pouco a potência, às vezes começa a pigarrear. Né, uma rouquidão por mais de 15 dias, pode ser um câncer de laringe. Então, estar atento a esses sinais, a essas mudanças, para não comprometer nossa saúde, nossa qualidade de vida, porque uma alteração de voz modifica a nossa qualidade de vida. Percebeu, então, alguma alteração, é bom já buscar um profissional, né, para ver o que pode estar acontecendo ali, porque pode estar até escondendo uma doença bem mais grave, né, Gabi? Isso. Outra coisa que eu queria saber é se esses distúrbios, se essas doenças, elas acabam acontecendo só quando a gente já vai passando assim mais na idade adulta, ou não, elas podem também acontecer quando a gente ainda é criança? Pode, tem muita criança que já tem uma rouquidão, né? Olha só. Então, uma rouquidão, até o choro, a mãe perceber um choro rouco, pode ser sinal de algum problema nas pregas vocais. Né? Pode ser uma alteração congênita, pode até ser um papiloma, que é um HPV, tá? Então, atenta ao choro da criança, aquele chorinho rouco, sempre rouco, então pode ser sinal de alguma coisa. Então, não é normal uma criança ser rouca. Não é normal, a rouquidão não é normal. Então, toda rouquidão significa que tem algo diferente nas pregas vocais que tem que ser avaliada. Pode ser uma simples inflamação, mas também pode ser algo mais sério, né? E tudo isso tem tratamento. O que é melhor ainda, né? Então, percebeu, já busca logo o tratamento. O que é a disfonia infantil? Disfonia é a rouquidão. É a rouquidão. A rouquidão, disfonia é a rouquidão.
alteração, na realidade, alteração de voz. Pode ser alteração no tom, na intensidade, quando a sua voz está diferente das qualidades normais. Então, a disfonia infantil é rouquidão e essa rouquidão, ela não é normal. Tem que ser avaliada pelo otorrinolaringologista e, se houver necessidade, o fonoaudiólogo para reabilitar. A gente está aqui falando sobre essas doenças, né, que podem, esses sinais que podem acabar aí descobrindo, né, ajudando a descobrir alguma doença, mas eu também teria outra pergunta. Pessoas que, por exemplo, não gostam da voz, né? Eu acho a minha voz muito grave, então eu acho a minha voz muito aguda. Tem como também, através do profissional, do fonoaudiólogo, conseguir consertar isso? Tem, sim. Então, o fonoaudiólogo não só trabalha com as doenças, com os problemas de voz, de fala, também trabalha com o aperfeiçoamento da comunicação. Então, você quer aperfeiçoar esse tom da sua voz que você não gosta, ou, sei lá, algum detalhe, né, da sua oratória, da sua expressividade, dos seus gestos, do seu corpo. Então, o fonoaudiólogo também aperfeiçoa a voz falada e a voz cantada. Isso é muito bom, não né? só para quem tem problemas de voz, quem tem rouquidão, mas para aperfeiçoar mesmo a comunicação. Isso é muito bom porque a voz, ela fala muito sobre a gente. Às vezes, até só de você escutar a voz de uma pessoa, você acaba fazendo algumas observações ou até mesmo a sua visão sobre aquela pessoa, né, já lhe diz muito. Então, quem, né, também quer ter cuidado com a voz, nesse quesito é muito importante, né, Gabi? Isso, trabalhar todos esses aspectos para você ter uma performance melhor, uma performance comunicativa, né? A comunicação pode abrir portas para você. Então, quem se comunica bem pode ter um sucesso profissional melhor ou não. Muita gente, às vezes, que é tímido demais, que evita falar, que perde oportunidades, às vezes não consegue aquele desenvolvimento no trabalho, né? Aquele sucesso profissional. E é importante trabalhar isso. Isso tem tratamento, quer dizer, não é tratamento, tem aperfeiçoamento. Sim, ótimo, gostei da palavra. Outra dúvida, Gabi, quais que são os principais problemas, né, fonoaudiológicos que a gente vê chegando, por exemplo, no consultório? Geralmente as pessoas já chegam com a rouquidão instalada. Sim, rouquidão, então aí... com a rouquidão, com o problema já instalado. Já chega com um professor, já chega disfônico, já chega com a rouquidão. A pessoa que procura já não chega para prevenir. É difícil. Isso é importante, as pessoas ficarem alertas. Qualquer sinal de sintoma da voz, já procurar o otorrinolaringologista para avaliar e o fonoaudiólogo para prevenir também, para trabalhar esse condicionamento da musculatura e tudo. Eu costumo comparar com o atleta, né? O jogador de futebol ou um atleta, ele se prepara antes do jogo, né? Ele faz todo um treinamento antes, um condicionamento muscular. E no dia do jogo ele ainda aquece, alonga, ele tem todo um preparativo para o jogo, porque senão não vai ter uma boa performance. E o atleta vocal geralmente não tem essa consciência. Ele não faz esse treino antes, ele não aquece a voz antes de começar o seu dia de trabalho. E aqui é músculo, né? Isso, precisa ter essa consciência. Há casos em que vai ser necessária a intervenção de cirurgia? Isso, tem muitos casos que precisa fazer cirurgia. Às vezes faz a cirurgia e depois vai para o fonoaudiólogo para tratar aquela inflamação, aquele edema que ficou pós-cirúrgico e para reeducar essa voz. Porque muitas vezes essa cirurgia foi ocasionada por problemas de abuso de voz. Então não adianta fazer a cirurgia e continuar fazendo os abusos. Sim. Então, precisa reeducar essa voz depois da cirurgia. E também tem casos que o otorrino encaminha antes da cirurgia para que já modifique esse comportamento vocal, modifique a questão do funcionamento já da prega vocal, melhora do edema e tudo, para que façam a cirurgia com melhor estado da laringe. Sim. E depois volta para fono novamente. E às vezes vai antes para a fonoterapia
e não precisa mais da cirurgia. Ai, nem precisa cirurgia. Não precisa, porque aquela lesão ali reabsorve, melhora a voz, melhora o padrão vocal e muitas vezes não é necessário a cirurgia. Sim. Então, tem muitos casos assim. Que legal. Gabi, outra dúvida que eu tinha colocado aqui, né? Inclusive, essa época que a gente está vivendo é uma época muito propícia aí para as gripes, para os resfriados. Queria saber o seguinte, muito se fala que o excesso de gelo, né, ou de coisas geladas causa gripe e também acaba afetando a nossa voz. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é verdade, mas depende da pessoa. Tá. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao gelo. Realmente o gelo causa um edema na prega vocal temporário, um edema no trato vocal e pode favorecer a você a ter infecções, né? Tem pessoas que realmente quando toma algo gelado já sente a garganta inflamar, a faringe. As nossas avós já tinham razão. Quando diziam, não beba coisa gelada, senão você vai ficar com a garganta inflamada, com a garganta inflamada. Depende muito, é muito individual essa questão do gelo. O que eu aconselho quando você for usar a voz profissionalmente é que não tome gelado no momento do uso profissional da voz para não ter o choque térmico. E as bebidas muito quentes, hein? Elas também podem acabar afetando a nossa voz ou não? Não, é melhor do que o gelo. É melhor, né? É melhor do que o gelo, mas evitar os excessos. Sim, claro, certo. Outra coisa que eu tinha anotado aqui é se tem como evitar problemas de voz. Tem como evitar, sim. Cuidando da voz, tendo cuidados para não gritar, não falar alto. Tudo isso machuca a corda vocal. A não falar muito. Evitar mesmo o grito. O grito só em situações de emergência. O grito é um atrito muito grande na prega vocal. Como falar alto o dia todo, falar muito, pigarrear. Sim. Ingerir muito bebida alcoólica. O cigarro é inimigo número 1 da voz, da laringe. Então, o cigarro, nem pensar. Né? E ingerir bebidas alcoólicas com moderação. E se for usar a voz profissionalmente, nem pensar. Tem pessoas que fazem gargarejo para aquecer. Vou tomar uma coisa quente aqui para aquecer minha voz. Então, o álcool inflama, o álcool anestesia e você perde o controle da voz, você começa a falar mais alto, perde as entonações, então o álcool não é bom. Então, são medidas que você pode fazer no dia a dia, tomar muita água, os principais, né? O líquido, ele lubrifica a prega vocal, faz com que a corda vocal funcione melhor, vibre melhor, é isso. Cuidados, então, que você pode ter aí com a sua voz. Gabi, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Mara. Contatos e redes sociais, vamos deixar aí para o pessoal que está nos assistindo. Então, quem quiser pode me acompanhar no Instagram, Gabriela Sóstenes Fono. E lá tem algumas dicas legais de voz, né? Que a minha especialidade é voz, é aperfeiçoamento da comunicação, que as pessoas podem olhar e compartilhar também. Obrigada, Mara. Maravilhoso. Obrigada, viu, Gabi? Obrigada um excelente dia, uma excelente semana para você. Obrigada. Então fica aí, tá? Essas dicas para você. Trabalha com a voz profissionalmente ou não, voz também pode ajudar você, por exemplo, a conquistar um emprego, tá? Então é muito importante ter cuidados com ela. Tem mais alguma dúvida? Procura lá o Instagram da Gabi, que ela também compartilha umas dicas bem legais por lá. Nós vamos ficando por aqui, eu quero muito agradecer a sua companhia. Nós voltamos amanhã, a partir de 9h30, aqui na telinha da TV Mar. Desde já fica aí o meu convite para você. Beijo!